Olá, está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Nomenclatura dos Hidrocarbonetos, um episódio da série Funções Orgânicas. Aprendemos no vídeo anterior que os hidrocarbonetos são constituídos exclusivamente pelos elementos carbono e hidrogênio. Nesta aula, vamos aprender o nome dos hidrocarbonetos de acordo com suas características, como quantidade de carbonos, insaturações, ramificações e etc. Então, vamos começar. Primeiramente, gostaria de exemplificar o conteúdo usando a palavra infelizmente. Esta palavra é perfeita para ser usada como exemplo. De acordo com a regra gramatical, a palavra infelizmente pode ser dividida em três partes. O radical, que é o corpo da palavra, representado como feliz, o prefixo que antecede o radical, representado como in, e o sufixo que sucede o radical, representado como mente. Este entendimento de prefixo, sufixo e radical é extremamente importante para compreendermos a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, vamos começar pelo radical, que vamos chamar a partir de agora de corpo, porque na química orgânica radical tem outro sentido. Na nomenclatura dos compostos orgânicos, o corpo é definido pela quantidade de carbonos na cadeia principal, que é descrito da seguinte maneira: um carbono é met, 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é hex, 7 é hect, 8 é oct, 9 é non e 10 é dec. Observe que a partir de 5 carbonos, a nomenclatura segue semelhante aos termos matemáticos popularmente conhecidos para designar a quantidade de títulos de um time de futebol. Por exemplo, o Brasil tem 5 títulos mundiais, portanto ele é penta. Se ganhar o 6º título, ele se torna hexa. Se conseguirmos mais outro, vamos para o hepta e assim sucessivamente. Então, basicamente, só precisa decorar os 4 primeiros corpos. Os sufixos empregados irão depender das ligações formadas entre carbonos. Se a cadeia só apresenta ligações simples, o sufixo é ano. Se tiver ligação dupla, é eno. Se tiver ligação tripla, é ino. E se tiver duas ligações duplas, é dieno. Mais um detalhe: quando uma cadeia apresenta uma ligação dupla ou tripla, o sufixo vai ser prescindido pelo número, que indica em que carbono aquela insaturação está localizada. Vamos observar estes 4 exemplos para entender melhor. Na primeira cadeia, vamos contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Portanto, como a cadeia principal apresenta 6 carbonos, será hex. Ele apresenta uma ligação tripla entre o carbono 2 e 3. Então, neste caso, vamos colocar a menor numeração, que é 2. Como a ligação é tripla, o final será ino. Portanto, a nomenclatura da cadeia será hex2ino. Simples. Então, dica 1, enumere os carbonos. Dica 2, na nomenclatura sempre coloque o menor valor de um carbono que apresenta uma insaturação. Próxima cadeia. Vamos enumerar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Como tem 8 carbonos na cadeia principal, vamos chamar de oct. Apresenta uma ligação dupla entre o carbono 3 e 4. Considerando 3 o menor valor, a ligação dupla, o sufixo é eno, então fica oct3eno. Observe que começamos a contar da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, como ocorreu na molécula anterior. Por que isto aconteceu? Então, vai a terceira dica. Sempre comece a enumerar o carbono da extremidade mais próxima às insaturações, ou seja, duplas ou triplas. Se tivéssemos enumerado da esquerda para a direita, a ligação dupla ficaria entre o carbono 5 e 6. E o valor da insaturação deve ficar sempre no menor número possível. Terceira cadeia. Vamos enumerar os carbonos 1, 2, 3, 4 e 5. Então será pente.
ligação dupla entre os carbonos 1 e 2, prevalece o menor número, 1. Então, ligação dupla, o sufixo é eno, portanto fica pente-1-eno ou penteno. Portanto, vamos para a dica 4. Quando a insaturação fica na extremidade, ou seja, ligada a um carbono enumerado como 1, não precisa colocar o número 1 na nomenclatura. Por isto que pente-1-eno é igual a penteno. Próxima cadeia. Enumerando os carbonos 1, 2 e 3, temos prop. Só apresenta ligação simples entre carbonos, então é ano. Portanto, a nomenclatura ficará propano. Como não tem saturação, logicamente não precisamos colocar um número que antecede o sufixo. E finalmente, a última cadeia do exemplo apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos. Então, ECT apresenta duas ligações duplas, uma entre o carbono 2 e 3 e a outra entre o carbono 4 e 5. Portanto, será EPT 2,4 dieno. Simples, pessoal. Parece algo complicado, não é mesmo? Mas é muito simples de pegar com a prática. Beleza, então. Já falamos do sufixo e o prefixo. Como se aplica na nomenclatura dos hidrocarbonetos? Simples. O prefixo é aplicado em duas situações, em cadeias fechadas ou em cadeias abertas ramificadas. Em cadeias fechadas, acrescentamos o prefixo ciclo. Exemplo, esta cadeia fechada apresenta 4 carbonos e uma dupla ligação. Então, sua nomenclatura será ciclo da cadeia fechada, mais but dos 4 carbonos, mais eno da ligação dupla. Portanto, será ciclobuteno. Observe que não precisa enumerar as cadeias. Como a cadeia é fechada, não terá carbonos na extremidade para ocorrer a necessidade de contar os carbonos. Para as cadeias ramificadas, a nomenclatura é um pouquinho mais complicada. Aprendemos nesse vídeo que as cadeias ramificadas são aquelas que apresentam 3 ou mais extremidades. Então, para poder determinar a nomenclatura das cadeias ramificadas com exatidão, é necessário saber diferenciar a cadeia principal da ramificação. Então, preste atenção que isto é importante. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos de forma ininterrupta entre duas extremidades. Os carbonos que sobram são as ramificações. Repetindo, a maior sequência de carbonos entre as extremidades é a cadeia principal. Os carbonos que sobram são as ramificações. Então, vamos para o exemplo 1. Esta cadeia apresenta 3 extremidades, portanto, ela é uma cadeia ramificada. Para determinar a cadeia principal, precisamos saber qual é a maior sequência de carbonos entre as extremidades. Se fizermos esta sequência de carbonos, a cadeia principal terá 7 carbonos. Se fizermos esta, a sequência de carbonos será 6. Mas essa outra sequência, a quantidade de carbono será 8. Portanto, a cadeia principal será esta sequência com 8 carbonos. O que sobra, neste caso, é a ramificação, que possui 2 carbonos. A nomenclatura da ramificação precede a nomenclatura da cadeia principal, e ela é escrita como a quantidade de carbonos mais IL, ou IU. Neste exemplo, temos 2 carbonos da ramificação. 2 carbonos é et, então fica etil. Agora, vamos enumerar a cadeia principal. Começamos a enumerar sempre partindo da extremidade mais próxima à insaturação. Como esta cadeia não tem saturação, vamos começar a enumerar pela extremidade mais próxima à ramificação. Portanto, a enumeração será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ramificação fica localizada no carbono 4. Desta forma, a nomenclatura ficará 4 etil-octano. 4 porque a ramificação fica no carbono 4. Et porque a ramificação tem 2 carbonos. Il porque indica a ramificação. Oct porque a cadeia principal tem 8 carbonos. E ano porque a cadeia só apresenta ligações simples. Segundo exemplo. Esta cadeia apresenta 5 extremidades.
Então, vamos selecionar a cadeia principal. Observando a estrutura, a maior sequência ininterrupta dos carbonos é esta, que possui 6 carbonos. Então, vamos começar a enumerar os carbonos. Como a cadeia apresenta uma insaturação, podemos começar a enumerar pela extremidade mais próxima da insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os carbonos restantes são as ramificações. Desta forma, temos 3 ramificações com apenas um carbono. Portanto, temos 3 ramificações metil, met, porque possui um carbono, e il da insaturação. Como existem 3 ramificações iguais, chamamos de trimetil. O tri representa 3 ramificações metil. Se fosse 2 ramificações iguais, seria di. 3 é tri, como vimos, 4 é tetra e 5 é penta e assim por diante. As ramificações estão no carbono 2, 4 e 5. Então a nomenclatura fica 2, 4, 5 trimetil X, porque tem 6 carbonos na cadeia principal. 2, porque a ligação dupla está no carbono 2 e eno, sufixo da ligação dupla. Portanto, a nomenclatura é 2, 4, 5 trimetil X2Eno. Dessa forma, a regra para determinar a nomenclatura dos hidrocarbonetos se resume em 4 partes. A primeira, determina a cadeia principal, maior sequência de carbonos ininterrupta entre duas extremidades. Segundo, enumera os carbonos, comece a enumerar da insaturação. Se por acaso for um alcano, comece a enumerar pela ramificação. Identificação da ramificação e construção da nomenclatura, usando as seguintes regras. Para uma cadeia ramificada, a nomenclatura é dividida em 2 partes, ramificação e cadeia principal, apresentando a seguinte ordem. Na ramificação, o número do carbono ligado à ramificação mais o nome da ramificação, que é o corpo mais il. Na cadeia principal, o corpo mais o número do carbono com insaturação, se tiver insaturação, mais sufixo. Isto é só, pessoal. Se tiver alguma dúvida, recomendo assistir este vídeo, o qual será resolvido questões de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Valeu, meus queridos, um abraço e até mais!